ministério, que ele aparece ali, que ressoa-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que o Espírito Santo conduz ele ao deserto. É o Espírito Santo que conduz ele para ser tentado por Satanás. E o deserto é esse ambiente onde você está vulnerável, é esse ambiente extremo. No deserto, durante o dia faz um calor insuportável e durante a noite faz um frio insuportável. Esse ambiente que você está nos extremos, é esse ambiente que é desconfortável. E o próprio Deus então conduz Jesus nesse lugar. Irmãos, muitas vezes nós passamos por esses momentos, por lutas, por tempos de escassez intensos, difíceis. E diante disso, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos viver esse momento de sofrimento, de deserto? Porque a gente, geralmente, você vai conversar com alguém e pergunta: oh, e aí, como é que tá? E tem pessoas que falam assim: poxa, eu estou enfrentando um deserto, meu Deus do céu. Porque o deserto tem a ver com isso, desse momento muito desafiador. E todos nós estamos vivendo. Todos nós vivemos. E aí, irmãos, primeira coisa que é para a gente entender diante desses momentos, dos desertos da vida, é a gente entender que eles fazem parte da vida. Não tem como a gente se livrar de momentos difíceis, escassos. Assim como as estações. As estações, a primavera, verão, o outono, o inverno, são fases que nós vivemos nas nossas vidas, que cada fase você precisa entender a sua característica. Verão é muito bom para você pegar uma praia. Ninguém vai para a praia no inverno. É inadequado. Quer dizer, tem gente que é doida que vai. Mas você não vai usufruir como você usufrui no verão. Tem o período, né, do outono, a primavera. Então, cada fase a gente precisa se adaptar. Nós, como seres humanos, nos adaptamos a essas fases, essas estações do ano que são muito visíveis. E o deserto da mesma forma, irmãos, é importante a gente entender como que nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Assim como o povo de Israel, que passou por um deserto, mas não soube viver aquele momento, e uma geração inteira se perdeu ali, pereceu no deserto, morreu. E sabe, irmãos, é interessante ver isso, que Jesus, ele foi conduzido a esse ambiente pelo Espírito de Deus. Ele foi conduzido, irmãos, a esse ambiente limitado, vulnerável. E tem algumas formas, irmãos, de nós experimentarmos os desertos. Eles fazem parte da vida, mas alguns desertos, eles são o propósito de Deus. Alguns momentos difíceis, de escassez, de luta intensa, é o próprio Deus que nos conduz. A gente viu isso com Jesus. Foi o próprio Deus que conduziu ele. Outros, irmãos, outros momentos são necessários. Outros desertos são necessários. Quer ver? O povo de Israel, eles precisavam atravessar o deserto para chegar na terra prometida. O próprio Abraão, quando Deus dá uma palavra para ele sair da sua terra, da sua parentela, e para ele ir em direção à terra que Deus daria a ele tem que atravessar vários desertos. Então tem desertos que são necessários para que a gente possa alcançar um determinado objetivo. Não tem jeito. E é interessante também que em Marcos, o Marcos ele ressalta na mesma história que Jesus estava com as feras. Ele estava num deserto e era perigoso. Estava vulnerável ali. Era o que os cristãos daquele tempo de Marcos estavam vivendo em Roma, da perseguição. E em seguida viveriam dentro das arenas da perseguição, com as feras comendo eles. Então, é isso, tem desertos que são necessários. Tem outros desertos, irmãos, que são obrigados.
Tem desertos que não era para ser necessário, não era necessário passar, mas a gente é obrigado por alguma força externa maior, que não é Deus. Por exemplo, Davi. Davi, ele tem que fugir de Saul. E ele vive, no mínimo, 1 década no deserto. Se escondendo, morando em caverna. Está ali porque ele precisa proteger a si mesmo e as pessoas que estavam com ele. E outros irmãos optam propositadamente pelo deserto, que é o caso de João Batista. Era um propósito de Deus para ele, e ele assume então esse propósito e exerce seu ministério no deserto, nesse lugar que ninguém quer estar. No sertão é assim, irmãos. Ou em contextos missionários, como no Oriente, ou até nas periferias, que são lugares duros, difíceis, de muita luta intensa. E a última coisa que nós queremos é estar nesses lugares. Nós queremos estar no conforto, mas não é isso que nós vemos, irmãos, nos homens e mulheres de Deus. E sabe, irmãos, o deserto também é esse lugar onde muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Nossa alma está ressequida e a gente sente solidão. Mas sabe o que é legal? É que nós não estamos sós. É garantido, pode ser que a gente não tenha as pessoas queridas conosco no nosso deserto, mas é garantido que o Senhor, Ele está com a gente nesses momentos. Nos momentos mais difíceis, Ele está conosco. Então, irmãos, o que fazer? O que nós podemos fazer nesses momentos? Nós podemos não ficar solitários na solidão, mas nós podemos aproveitar a solitude. Aproveitar o momento de dificuldade, de luta, para que a gente possa jejuar. Jesus foi conduzido para lá para jejuar. Jejuou por 40 dias. Com certeza, o texto não é claro, mas Jesus estava orando durante 40 dias, falando com o Pai. Tanto é que é interessante, quando ele volta do deserto, ele volta cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Jesus, ele é nítido que ele está em contato com o Pai, pensando e meditando nas promessas, nas palavras que Deus havia dito, inclusive na promessa, na palavra que Deus tinha falado no batismo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, os momentos difíceis, irmãos, são momentos para a gente ter solitude e exercitar e praticar as disciplinas espirituais. Sabe o que é legal? Que nesses momentos, amados, nós podemos nos humilhar diante da presença de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus, em situações difíceis de deserto, eles vão lá e eles se humilham diante do Senhor. Quando eles estão diante de problemas que são maiores do que eles vão orar, eles vão jejuar, eles vão estar diante daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, os momentos difíceis são muito oportunos para isso. Para a gente exercitar as disciplinas espirituais. Para a gente exercitar a paciência, irmãos. A gente não quer sofrer, essa é a verdade. Mas tem uma coisa que é garantida, é o sofrimento. E o sofrimento é bom porque a gente exercita a paciência. A gente pode esperar com esperança. Esperar pela intervenção de Deus. Sem ficar murmurando. Às vezes, nos momentos difíceis, a gente começa a murmurar. A gente começa a maldizer. A gente só reclama. E momentos difíceis são muito sensíveis também para a gente se rebelar contra Deus. Senhor, por que eu? Senhor, por que tinha que ser essa mulher que o Senhor tinha que me dar? Por que tinha que ser esse marido? Esse menino, esse filho, Senhor amado.
esse trabalho eu não aguento mais, sou perseguido, eu não aguento mais essa escola, que ambiente pesado, meu Deus. Sabe, irmãos, esses momentos, a gente, ao invés de murmurar, maldizer, a gente pode lamentar. Porque também ninguém é obrigado a passar por um momento super difícil, desafiador e ficar com um sorriso no rosto falando para todo mundo, tá tudo bem. Melhor coisa que a gente pode fazer é lamentar. E lamentar é diferente de murmurar. Porque lamentar tem a ver com abrir o coração, com expressar a dor, o sofrimento, inclusive as necessidades. É isso que nós vemos os salmistas fazendo diante da presença do Senhor. Então, esse ambiente, o deserto, é muito propício para isso, irmãos. Para que a gente possa nos voltar para o Senhor. Nos momentos de deserto, você pode até sofrer, sabe, de cansaço, sentir dor, enxergar as limitações, inclusive você pode cair, prostrar. Mas a pergunta é, você vai cair aos pés de quem? Diante dos seus desafios, você vai cair aos pés de quem? Satanás, irmãos, queria, naquele momento ali que Jesus estava vivendo naquele deserto, Satanás queria que Jesus caísse aos pés dele. E o inimigo, ele é sujo. Então, em primeiro lugar, os desertos, eles fazem parte da nossa vida, eles são inevitáveis, mas eles são muito bons para a gente exercitar a nossa dependência do Senhor, nos voltarmos para Deus, amém? Em segundo lugar, irmãos, os desertos são os lugares onde Satanás mais nos ataca. Mas não é o único lugar, não, tá, que Satanás ataca, porque Adão e Eva estavam no paraíso, com tudo pleno, e Satanás foi lá atacar eles. Mas os desertos, irmão, desses momentos de fragilidade, o diabo, ele investe. Por que ele investe? Porque ele sabe que nesses momentos, nesses ambientes, quando nós nos voltamos para Deus, são os momentos que nós mais crescemos, e somos fortalecidos e vemos a mão de Deus. E olha como que o inimigo é sujo. Ele vai lá, se aproxima de Jesus, quando Jesus tem fome. 40 dias de jejum, quando Jesus teve fome, Satanás se aproxima. Irmãos, eu fiquei lendo esse texto, pastor Márcio, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, Satanás é muito atrevido, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Irmão, Satanás é muito atrevido. Eu fiquei pensando, meu Deus, se ele tem essa ousadia de chegar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, quanto mais em nós, irmãos. Porque tem gente que hoje escolheu, fala assim, não, esse trem aí é tudo muito espiritualzão, também não é para tanto não. Irmãos, é isso que o diabo gosta, que as pessoas não pensem que ele é real, e que ele é atuante, e que ele é atrevido. O filho do cão atrevido. Ele diante de Deus é tipo um pincher. É um cotoquinho, mas é atrevido. E late, vai pra cima, parece que ele é o bam, bam, bam. Pincher é assim. Bota o cachorro que for, o Rottweiler. Se ele vê, meu amigo, ele late, vai pra... Satanás é desse jeito. Ele é atentado, ele não dá sossego. Eu sou doido para ter um pincher, tá, irmãos? Não estou falando mal do pincher, é minha esposa que fala para a gente não ter. Mas se eu fosse ter um cachorrinho, eu queria ter um pincher, porque eu acho bonitinho demais ele. Mas, irmãos, é nos momentos que nós estamos cansados, fracos, no auge, assim, das nossas necessidades, que o diabo vem. Quer ver? É quando você está passando uma fase desértica no seu casamento, de frieza, de desgaste, que o inimigo chega em você e fala para você, larga a mão desse trem. Tanta mulher boa no mundo aí, tanto marido bom. O inimigo não tenta você quando você está naquele romance maravilhoso, naquela renúncia. Ele tenta você na sua área, no seu casamento, quando o trem tá ruim mesmo, mãe. E a nossa vida, ela é uma ondulação.
Seria ótimo, né, que nossa vida fosse assim linear e super estável. E ela só é ondulada, cheia de altos e baixos, porque a gente é ruim e anda com Jesus, para de andar com Jesus. Anda com Jesus, para de andar com Jesus. Anda com Jesus, para de andar com Jesus. E aí Satanás faz isso. No momento ele faz isso. Quando você está passando por uma crise financeira, aí ele chega para você sugerindo você dinheiro fácil. Quando você está apertado. Sabe quando você está apertado? Sabe o que Jesus faz? O Espírito Santo faz? Ele te desafia a se desprender e dar passo de fé e investir em pessoas, e investir em coisas que ele quer que você invista. Quer ver quando Jesus ele pede para a gente fazer renúncia e investir em recursos? Não é no momento que nós estamos com a grana cheia, também. Mas no momento os mais difíceis, Jesus fala. Agora o capeta é o contrário. Ele não vai falar para você investir, ele vai falar para você fazer com a força do seu braço e resolver o seu problema. Com dinheiro fácil. Com pirâmide financeira. Com um jeitinho brasileiro. É assim, Satanás é sujo. Quando você está cansado, estressado, com burnout, aí ele envia uns enviados dele assim, que é só Jó. Nem Jó, né? Porque Jó não teve paciência com os amigos dele que começaram a falar um monte de besteira lá. Quer dizer, não é um monte de besteira não. Tinha muita coisa ali com sentido, mas estava um pouco parcial. Aí quando você está nesses momentos, aí que ele envia, que é para você perder a paciência e você estourar. E aí você ainda justificar que você só estourou, só xingou, por causa do momento que você estava vivendo. Você estava no deserto, em vez da pessoa te dar um copo de água, ela foi lá e jogou, foi areia nos seus olhos. Irmãos, esse é o inimigo. E como que ele age? Ele age, irmãos, fazendo você olhar para as suas necessidades, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a realidade. Escuta isso aqui que eu vou falar para você. O diabo, ele tenta distorcer a sua visão da realidade. E ele tenta você a pegar atalhos. Tenta você pegar atalhos. Ele chega em Jesus no momento de mais necessidade. Ele fala, uai, vai ficar passando fome? Se é o Filho de Deus, foi isso que eu escutei? Agora mesmo? Eu vi lá o Pai falando. Rapaz, você tem poder, você é o Filho de Deus. Resolve o seu problema, que satisfaça a sua necessidade, meu filho. Ficar passando necessidade, olha para si mesmo. Você está aqui nesse lugar árido, passando fome. Que isso? Jesus, que maluquice é essa, Jesus? Você é mesmo Filho de Deus? Dúvida. Satanás ele tenta gerar dúvida na nossa cabeça, irmãos. Ele tenta fazer com que a gente olhe para as nossas necessidades. Eu quero indicar para vocês aqui um livro e um filme. Tem um filme muito bom, já indiquei lá no acampamento, chama Oficina do Diabo. Tá dando para ver aí? Tá, né? E esse livro aí do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E, irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês. Ó, assiste esse filme e compra esse livro. Mas assim, compra não é para ficar na estante não, ficar bonito lá, né? Compra para você ler. E, irmãos, é fantástico. Irmãos, esse filme aí, A Oficina do Diabo, é um filme do Brasil Paralelo. E ele é baseado no livro do C.S. Lewis. Ele mostra, irmãos, é uma ficção, tá? É uma ficção. Mas é a ideia de mostrar como é que são as artimanhas do inimigo. É muito bom, irmãos. O filme é muito bom, você tem que assistir. E aí, é um diabo mais experiente, um demônio mais experiente, que ele vai
auxiliando um demônio mais jovem. E qual que é o intuito dos demônios, né, e do diabo? É destruir a vida dos filhos de Deus, dos seres humanos. E aí ele pega, ele quer conduzir as pessoas ao suicídio. Então mostra a atuação dele. E aí esse diabo, esse demônio mais velho, vai orientando esse demônio mais novo. Lembrando, irmãos, isso é uma ficção. Aí ele pega e sugere para esse demônio, fala assim, é o seguinte, cara, você precisa fazer ele prestar atenção na sua realidade imediata, nos seus desejos, nos seus medos. Você tem que fazer o seu cliente, os diabos lá, os demônios, eles chamam os humanos de clientes, e eles têm que destruir a vida dos seus clientes. Aí ele fala o seguinte, olha, você tem que fazer ele fixar no ventre dele, e não no raciocínio. Porque o raciocínio, a mente, ela tem freios. O ventre não, a barriga não. Porque tem uma hora lá que o diabinho lá, bota eles lá para... Vou dar um spoiler aqui. Bota eles para assistir uma palestra com uma pessoa muito intelectual, que fica contradizendo o cristianismo, dando bons argumentos e tal, e não sei o quê. E ele tá achando que ele tá abalando. Só que aí o diabo mais velho fala assim, cara, isso aqui aparentemente é legal, mas você tem que pensar o seguinte, você estimula ele pensar, cara, se ele for um pensador mesmo, exercitar isso, vai chegar uma hora que ele vai descobrir. É assim que acontece, vários ateus se convertem porque eles vão pesquisar o cristianismo a fundo, muito além da religião aparente, eles vão lá e ver o que a Bíblia fala. Aí eles convertem. Aí, ele pega esse diabão aí, pega e fala assim, quer ver, eu vou ensinar para você como é que você vai fazer. Aí ele tá lá na palestra, aí ele vai lá e manda uma enviada dele, uma mulher bonita, chama o cara para sair. Aí o cara vai, tá? Ele fala assim, é assim, rapaz, é desse jeito aqui, é os desejos imediatos. Os momentos de introspecção, ele fala assim, você não pode deixar ele ficar pensando, a menos que seja pensar em si mesmo. Inclusive, quando ele for orar, quando ele for orar, você pode deixar ele orar. Você atrapalha a oração dele, fazendo ele focar a oração dele só em quem? Em si mesmo. Aí ele pode orar à vontade. Porque ele vai criar um mundo imaginário. Outra coisa que ele fala é assim, faça com que ele negligencie o óbvio. Irmãos, nós somos bons em negligenciar o óbvio. Sabe o que é o óbvio? O óbvio é a gente ser intencional e perseverante em servir a nossa esposa e o nosso marido. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Quando a gente está apaixonado, viu, Vitor e Letícia? Hoje eu não troquei, hein? Quando a gente está apaixonado, a gente fica refletindo o que o outro vai gostar. Ou era para refletir, quando está apaixonado é assim, se está no começo e não é assim, já tem egoísmo logo no começo, pode sair fora que é laço. Mas é assim, por isso que inclusive a gente maquia quem nós somos. Porque a gente quer mostrar a nossa melhor versão para agradar o outro e a gente reflete. Só que vai chegando um momento que no casamento, o que acontece? A gente vai parando, a gente vai acomodando e vai parando de pensar o que o outro gosta. É ou não é? Vai parando de pensar, porque quando você está namorando, você quer facilitar a vida do seu amorzinho. Você abre a porta do carro para ela entrar. É assim, viu, meninas? Namoradinha começa desse jeito. Por isso que eu falo, tem que arrumar namorado que teme a Deus, que ama Jesus. Porque quando ele começar depois, passar por essa fase, é sério. Quando ele passar por essa fase do romantismo, de pensar em você em primeiro lugar e começar a colocar ele a si mesmo no lugar, se ele for um homem que ama Jesus e teme a Deus, ele vai botar o joelho no chão, Deus vai apontar o dedo na cara dele e vai falar assim, seu cabra, não foi para isso que eu te chamei não.
pode ir lá e dar a sua vida pela Duda e pela Vitória. Tem que ser assim. Então o inimigo, ele tenta fazer a gente negligenciar o óbvio. Quer ver qual que é o outro óbvio? E a igreja? Ah, é óbvio demais para nós que é crente de domingo aí. Orar todo dia. É óbvio. Ler a Bíblia todo dia? É óbvio. É nisso que ele quer pegar a gente. E aí o diabão lá fala assim para ele, investe nele nos hábitos. Coisinha pequena. Mas quando vira um hábito, ainda que seja um errinho, é constante. Isso aí leva a pessoa à ruína. Isso aí leva a pessoa à ruína. E é interessante, irmãos, porque no livro aí do C.S. Lewis, aí eu vou botar uma parte aí para vocês verem, tá? O diabão lá falando com o diabinho. Não se engane, verme Billy. Nunca a nossa causa corre tanto perigo como quando um humano que não deseja mais, mas ainda assim tenciona fazer a vontade de Deus, prescruta um universo do qual ele parece ter desaparecido sem deixar rastro e pergunta por que foi abandonado e ainda obedece. Sabe o que ele está falando, irmãos? Ele está falando o seguinte: a ruína de Satanás é quando a gente passa por um deserto, por um momento difícil, e mesmo sem entender o porquê daquele momento difícil, porque tem momentos difíceis que a gente entende o porquê é. Às vezes é consequência de alguma ação nossa ou de alguma ação externa. Mas tem momentos que às vezes, irmãos, a gente fica perguntando e a gente não vai achar a resposta. Nesses momentos a gente sente inclusive que Deus está longe. Sentimento de abandono. E aí, aqui na ficção, falando da artimanha de Satanás, ele fala o seguinte: é duro quando um crente passa por isso, sente esses sentimentos, mas ainda assim permanece firme em fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso desafio, irmãos, dentro dos nossos desertos. Não é usar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus para nos beneficiar, declarar, fazer. Como é que é o nome, Jesus? Campanha. Sabe o que é campanha? Campanha é uma distorção da palavra de Deus. Ainda assim é bom, é melhor fazer campanha do que não fazer. Porque na campanha, se você vai lá tantas terças-feiras na igreja, tantos jejum, alguma coisa Deus vai falar com você, porque você vai se dedicar ao Senhor. Mas olha como que Satanás, ele é sujo. Ele tenta distorcer a palavra, ele vai lá e fala assim: Jesus, você está usando um argumento, você está firme na palavra que Deus liberou sobre a sua vida, mesmo no momento difícil, você vai permanecer obediente, mesmo nesse momento que parece que as coisas não estão caminhando, que não é assim. Tudo bem, então está escrito que pode se jogar, vai lá, se joga ali daquele alto ali, que Deus vai mandar os anjos para te salvar. Sabe o que Satanás faz, irmãos? Ele tenta colocar na nossa cabeça que Deus, ele está ao nosso serviço, que nós podemos usar a palavra de Deus em benefício próprio. Imagina só Jesus, ele chega: Jesus, fala um trem para você. Rapaz, você tem todo poder. Palavra, a promessa de Deus, a promessa de Deus é que se você é filho dele, então você pode fazer o que for, que ele vai te proteger, você não vai cair, não. Então, sobe lá, se joga lá de cima, imagina que coisa magnífica e extraordinária que ia acontecer. Você pula aí de cima, tá todos os judeus lá, fariseus lá no templo visitando, e todo mundo te vê lá, você caindo e os anjos te pegando. Nossa, rapaz, aí todo mundo vai ver que o senhor é um profeta. Todo mundo vai se render ao Senhor, Jesus. Olha só.
E aí Jesus fala para ele: sai daqui, ó capeta. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes, irmãos, o diabo ele tenta nós para que a gente pense que Deus está ao nosso serviço e não nós que estamos a serviço do Senhor. É sutil isso e a gente precisa estar sensível e atento, porque senão a gente começa a viver uma vida achando que nós podemos tudo. Deus é conosco, Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente usa isso para quê? Para si mesmo, para o nosso próprio umbigo. Quando isso está falando que o Senhor está conosco, independente do sofrimento que a gente passa, nós já somos mais que vencedores. E por fim, irmãos, Satanás ele tenta nos induzir a pegar atalhos. Ele vai lá e ele leva Jesus, ele dá um vislumbre de Jesus de todos os reinos. Ele fala assim: Jesus, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. O caminho da cruz é difícil. Você conhece o profeta Isaías 53, Jesus. Sabe o que está escrito lá? Que você vai ser transpassado. Você vai levar o castigo, o pecado de toda a humanidade. Você vai sentir esse peso. Jesus, mas eu tenho um atalho para você. Porque você vai ter que passar por isso para você salvar esse povo, governar esse povo e assumir o seu reinado. Porque aqui você está como um servo ainda. Você está na figura do servo. Então faz o seguinte, se prostra diante de mim, que aí eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Você vai reinar, governar, influenciar, você vai exercer o poder, você não vai precisar passar pela dor. Sabe o que Satanás faz, irmão? Satanás, ele tenta, nos ataca, tentando nos convencer a salvar nós mesmos, a salvar a si mesmo, a fugir da dor e do sofrimento, a fugir do processo da vida, pegando atalhos. É isso que ele faz. Ele tenta fazer com que a gente se prostre diante de coisas, irmãos, que a gente pode obter salvação. Por isso que tem gente que está prostrada a mamon, ao dinheiro. Por quê? Porque é do dinheiro que está a segurança dele. Quando nós fazemos, irmãos, da nossa poupança, o nosso dinheirinho que a gente tem guardado lá, ou dos nossos bens, da nossa cerca elétrica, quando nós, irmãos, colocamos nossa confiança nessas coisas, nós estamos adorando, não é a Deus. E quer ver como que a gente avalia quando a gente está adorando outro Deus? É só a gente perceber quanto tempo que nós investimos em outras coisas. O que você investe mais do seu tempo hoje? Neste ano presente. Você investe tempo, todo o seu tempo é resolvendo os seus próprios problemas, é cuidando dos seus, é fazendo o mínimo, vivendo o mínimo do evangelho, de estar contente de participar de um culto dominical de domingo. Aonde, irmãos, que nós estamos empregando a maior parte da nossa energia e do nosso tempo? Porque quando a gente avalia isso, a gente vai ver onde está nosso Deus. Talvez vários de nós aqui estamos empregando horas e horas em maratonar séries. Isso revela que a gente está adorando outro Deus. A gente está adorando Deus em entretenimento. Porque o entretenimento, sabe o que ele dá para nós? Ele dá para nós uma fuga da vida real. É por isso que nós gostamos de ficção, sabia disso? Porque na ficção você sai da realidade, você pode se refugiar um pouco ali naquele mundo, naquele romance. E tudo bem, não tem problema a gente assistir, mas quanto que eu invisto nisso? No trabalho. Nós precisamos, irmãos, estar sensíveis, porque o diabo ele vai tentar fazer com que a gente pegue atalhos. Ele vai sugerir para nós independência, autonomia. Olha, eu vou trabalhar muito, porque a minha vida depende do trabalho, é do meu trabalho que vem o meu sustento.
E aí eu falei hoje aqui cedo, né, que nós estamos agora na época não mais das horas trabalhadas, mas nós estamos agora na época da performance. Antigamente você trabalhava por hora. Hoje em dia ninguém quer saber mais de hora. Meu filho, pode trabalhar até em casa. Sussa. O importante é você produzir. Então, como nós pensamos que o que nós mais precisamos é o reconhecimento, o status, o dinheiro, a gente está trabalhando mais do que nós deveríamos. A gente não para mais de trabalhar, irmãos. É todo o tempo. E aí a gente está se prostrando diante do trabalho. Satanás, ele faz isso. Nós não podemos cair nessa cilada. E sabe o que é interessante? É o que Jesus faz. Jesus, no deserto, tem uma coisa chave. Ele, diante da tentação do inimigo, das artimanhas dele, Jesus, ele está firmado no que Deus diz. E é isso que nós precisamos estar firmados. Quer ver? Eu vou te falar aqui quem próximo de mim que eu tenho visto que está firmado em uma palavra de Deus e não está caindo na cilada de Satanás. Dona Neide. Irmãos, pois eu vou compartilhar o testemunho da Dona Neide lá no acampamento. Você tem que ver. Dona Neide, irmãos, o capeta fala assim para ela. Isso aí não foi ela que me contou não, tá? Eu que estou conjecturando. Dona Neide, Dona Neide, imagina, Dona Neide, a senhora tem 86 anos. Dona Neide, a senhora está aposentada. Você já criou seus filhos. Dona Neide, fique sossegada em casa, pega um trem de crochê para você fazer. Dona Neide, assistiu uma novelinha. Fica sossegada, inclusive, Dona Neide, o mínimo que seus filhos e netos têm que fazer, para que você vai ficar indo no mercado? Seus filhos tinham que vir aqui. Falar para você, Dona Neide, inclusive, seus filhos tinham a obrigação de levar você para morar com eles e você reinar. Aí, Dona Neide chega para o capeta e fala assim, arreda, Satanás. Nem só de tricô vive um aposentado. Nem só de novela. Uma mulher de Deus vive da palavra de Deus. E aí você sabe o que Dona Neide faz? Dona Neide vem servir aqui no bazar. Dona Neide está evangelizando 2 senhoras. Irmãos, eu falo para vocês, se nós não nos convertermos com os anciãos que nós temos aqui na igreja, eu não sei como é que nós vamos nos converter. Olha que testemunho, nós temos que bater na cara do capeta. Aí o capeta chega pro Deva e pra Creuza. Ô Deva, Creuza, o que é isso? Vocês vão mexer com igreja? Cruzes. Esse povo só dá dor de cabeça, rapaz. Ô, vocês já trabalharam a vida inteira. Vocês gostam de praia. Isso. Vocês tinham que alugar logo uma casinha, comprar uma casinha na praia. Ficar sossegado, acordar todo dia, contemplar o Criador. Ficar tranquilo. Aí o Deva e a Creuza olham para o capeta e falam assim, sai daqui, ô capeta. Enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós seremos multiplicadores. O Senhor nos deu talentos e nós vamos multiplicar até quando o Senhor quiser nos levar. E aí o capeta sai. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. É isso que Jesus fez lá no deserto. É isso, irmãos. Nós não podemos, irmãos, ficar sucumbidos em nós mesmos. Jamais a gente vai se satisfazer vivendo para nós, focando no nosso umbigo. É só focando no Senhor.
jamais, irmãos, nós encontraremos plenitude e satisfação fora dessa relação com Deus e da relação com os outros. Sabe? Nós não podemos cair nas mentiras de Satanás e viver uma vida distorcida, se nos relacionando com Deus como uma divindade, fazendo coisas para que Deus nos abençoe, usando a palavra de Deus em benefício próprio, nos relacionando com Deus com barganha. Ah, não, eu vou fazer o mínimo aqui, vou dar meu dízimo, vou na igreja, e olhe lá, eu falei que eu vou escrever um texto sobre os religiosos modernos, mas eu falei isso outro dia, que meu TDAH já ia para outro lugar já. Mas é porque, irmãos, a gente está distorcendo, às vezes até inconsciente, sem saber, ou melhor, estamos sendo conduzidos pela distorção do inimigo sem saber. Nós não podemos. Irmãos, nós não podemos pegar atalhos. Nós não podemos cair na ilusão de que nós podemos salvar nós mesmos, que nós, irmãos, podemos ser independentes e autossuficientes. Nós não podemos. Nós não podemos querer o conforto imediato, o prazer momentâneo. Nós não podemos cair na ilusão de querer status e reconhecimento, afeto digital. Nós estamos ultimamente ansiando por afeto digital, por as pessoas verem a nossa publicação, visualizar e apertar um coraçãozinho. Nós não podemos. E é por isso que Jesus veio. É por isso que Jesus veio e abriu esse caminho para nós. E eu quero, sabe, irmãos, no meio dos desertos da vida, dos momentos difíceis, talvez você não esteja vivendo um deserto. Glória a Deus. Se você não estiver vivendo um deserto, eu tenho uma palavra para você. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Multiplique então esse tempo bom que você está vivendo, aproveita, desfruta, mas já que você está fortalecido, entra no deserto de alguém. Vem conversar com nós, a gente conhece, tem gente aqui que está no deserto. Lourdinha já está no deserto há quanto tempo, Lourdinha? 1 ano e 4 meses de deserto. A Zezé ficou 1 ano no deserto. Ora, se nós estamos bem resolvidos, glória a Deus, aleluia, mas não vamos nos conformar e nos acomodar, irmãos, vamos entrar no deserto da Lourdinha, vamos entrar no deserto dos nossos irmãos que precisam, do nosso vizinho. Em nome de Jesus. Nós precisamos disso. E eu quero convidar, irmãos, você, meu irmão querido, a gente fazer o que Jesus fez no deserto. Nós estamos a pouco mais de 40 dias da Páscoa. Na terça-feira agora, dia 11, eu quero iniciar um período de consagração de 40 dias. Eu quero convidar você e desafiar você em nome de Jesus. Como é que vai ser esse tempo? São 40 dias, nós vamos concluir ele no dia do domingo da Páscoa. Então nós vamos jejuar, nós vamos orar e nós vamos ler a palavra. Ô pastor, mas eu faço isso uma vez por semana. Não, pastor, eu faço isso 3 vezes por semana. Nós vamos fazer 40 dias, em nome de Jesus. Amém? Eu vou passar lá, como eu sempre faço, de um jejum opcional. Mas a ideia, irmãos, depois eu compartilho os detalhes, mas é a gente se consagrar. Trilhar esse caminho, sabe por quê, irmãos? Apesar de, pode ser que aparentemente você não esteja vivendo um momento super difícil, um momento muito árido, todos nós, em alguma área das nossas vidas, nós precisamos de libertação. Tem alguma coisa que está nos aprisionando. Às vezes o seu é a comida, que você não consegue se controlar com a comida. E Deus não fez você para você ser escravo da comida. Às vezes é o videogame, as redes sociais. Às vezes é o trabalho, que você tem anos que você está trabalhando muito e você sempre fica falando assim, não, esse ano eu vou melhorar, vou curtir mais com a família. E aí você está sendo escravizado por aquilo. Às vezes é uma enfermidade que está te incomodando, que está te judiando. Então, vamos orar por fortalecimento, por cura. 40 dias juntos, em nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor já conquistou para nós essa libertação. O Senhor sabe muito bem como é que funciona os desertos. Naquela época, quando Jesus veio, irmãos,
o povo estava passando por um deserto. Eles estavam oprimidos, cegos, dominados. Mas, irmãos, todos aqueles que chegaram a Jesus, Ele os aliviou e os libertou. Ele aliviou aqueles que se prostraram diante dele. Outros continuaram prostrados diante da religião, do dinheiro, do status, mas pereceram, morreram. Irmãos, se nós não nos dobrarmos diante do Senhor, nós vamos perecer. E o Senhor não nos fez para morrer na praia, o Senhor não nos fez para morrer no deserto. O Senhor, Ele veio para que a gente vivesse uma vida e uma vida em abundância. Você pode falar amém? Amém. Então, eu te convido a fazer parte desse tempo. Adão e Eva, irmãos, eles falharam e tiveram que ir para o deserto. Moisés, depois de um deserto, ele ganhou, não a terra prometida, mas ele ganhou o céu. Davi, depois de um deserto, ele assumiu a posição de governante para servir. Maria e José, depois de um deserto, eles voltaram para sua terra e cumpriram o propósito que Deus tinha na vida deles. João Batista, depois do deserto dele, ele morreu. Mas ele viu a salvação de Deus também. E eu te pergunto, o que você vai fazer diante do seu deserto? Ou o que você tem feito? Lembre-se que os desertos são inevitáveis, mas são uma oportunidade para nós crescermos e para nós sermos transformados. Lembre que o deserto, o momento difícil que nós passamos aqui nesse tempo, eles não são um fim, mas são um caminho temporário. E por fim, lembre-se que no deserto nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nessa manhã, assuma uma postura. Deixa o Senhor te mostrar onde é que são as áreas que estão ressequidas no seu coração, onde há escassez, onde você tem sofrido, onde você tem enfrentado dureza. Peça para o Senhor te mostrar aonde que você tem caído nas mentiras de Satanás. E nessa manhã, deixe o Espírito Santo pegar você pela mão e te conduzir pelo deserto. Ou, se você não está no deserto, deixe Ele te conduzir pela mão até o deserto de alguém, para que você possa ser a água que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te amamos. Obrigado porque o Senhor é esse que sabe muito bem dos nossos desafios, dos nossos dilemas. Obrigado porque o Senhor venceu o maligno. E por isso nós podemos vencê-lo também, resistir a ele. E ele vai fugir em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por estar conosco nos momentos mais difíceis. Obrigado porque mesmo que nós não sintamos, que nós não entendamos, o Senhor está conosco. E nós queremos permanecermos fiéis ao Senhor. Então nos ajuda a aproveitar todas as oportunidades. Transformar momentos de solidão em momentos de solitude, de dedicação, abstenção, jejum, oração, especialmente na leitura da Tua Palavra, para que nós sejamos fortalecidos e transformados nesse ambiente tão propício. E não há nada, Senhor, não há nada que pode nos paralisar. Em nome de Jesus, o Senhor está conosco. Abençoe a vida dos meus irmãos. O Senhor conhece cada vida, cada detalhe, cada luta o Senhor conhece. Eu oro para que o Teu Espírito Santo possa conduzir meus irmãos
nesse momento difícil, que eles possam se voltar e cair, mas cair aos seus pés. Essa é a minha oração. Senhor, visita nossos irmãos que têm enfrentado desertos na área da saúde, tanta luta, tanta dificuldade. Oh Deus, em nome de Jesus, traga cura, restauração, fortalecimento. Ajuda-nos a sair do nosso conforto e dá-nos a mão para esses irmãos nesse momento, para que jamais eles se sintam sós, para que eles sintam a presença do Senhor os acompanhando a partir de nós. Obrigado, Senhor, por sermos um corpo, podermos enxergar qual parte do corpo está machucada, qual parte do corpo está sofrendo. Abre nossos olhos para que a gente possa cuidar uns dos outros e juntos atravessarmos esse tempo de peregrinação até o dia que nós nos encontraremos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Depois eu mando as informações dos nossos 40 dias de consagração. Anima aí, vamos participar juntos, vai ser uma bênção, ok? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e te conduza durante essa semana um caminho cheio do fortalecimento do Senhor, sustentado pela graça, pela bondade de Deus, com coragem, em nome de Jesus.